Você está ouvindo Mulheres em Tempo, um podcast para falar sobre a conexão entre mulheres e livros. Eu sou Melissa de Sá, escritora e professora de literatura, e converso com a Jéssica de Sá, bibliotecária e mediadora de leitura. A cada episódio, vamos nos debruçar sobre as páginas de obras que colocam mulheres na pauta. Vem em tempo! Nesse episódio, vamos discutir o segundo capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação. Muitas vezes, a vida criativa é retardada ou interrompida porque alguma parte da psique tem de nós uma opinião muito desfavorável, e nós estamos ali rastejando aos seus pés, em vez de lhe dar um golpe na cabeça e sair correndo livres. O que está atrás da porta? O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferiria não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Todas essas perguntas são chaves. Então, inicialmente, essa história do Barba Azul, ela vai me remeter muito à minha infância, quando a gente era criança. Já até sei o que você vai falar. A gente tinha uma coleção que ela era de livros de conto de fada, dos clássicos infantis, e era uma coleção assim com os livros muito grandes, e eu lembro que eles eram todos azuis, com aquelas abóboras da Cinderela, e etc. E aí cada um tinha uma história. E aí tinha o livro que era a história do Barba Azul. E ele vinha também com uma fita onde era gravada essa história em áudio, que eu não lembro de ter escutado, porque eu acho que eu fiquei com tanto medo do livro em si que eu não escutei a fita. E eu lembro que eu tinha um pânico desse livro, um pânico dessa história do Barba Azul, que só de ver a capa do livro, aquilo ali já me dava muito medo. Tinha o Barba Azul na capa, mas eu não me lembro direito como que ele era, de tanto pânico que eu tinha. Logo que eu já vi o livro, eu já escondia ele no meio dos outros e passava para outros livros, porque eu tinha muito medo. E a Melissa, né, 3 anos mais velha que eu, sabendo muito disso, ela aproveitava para me passar muito susto, assim, com esse livro. Então, várias vezes ela, eu vou contar a história do Barba Azul, e eu entrava em pânico. E quando juntavam as primas e tudo, todo mundo, Melissa conta história, que a Melissa sempre foi, né, essa grande contadora de histórias, escritora desde criança. Então, todo mundo pedia, Melissa conta uma história e tal. Eu vou contar do Barba Azul. E eu começava a chorar. E eu chorava terrivelmente só de escutar esse nome da história do Barba Azul. E eu não sei direito explicar o porquê desse medo. Eu acho que talvez o Barba Azul, ele traz essa questão dessa presença do mal, né? Que na minha mente infantil, eu lembro de pensar, poxa, mas a menina, a esposa, né, a jovem, ela não fez nada, né? Ela não fez nada. Então, assim, é uma punição, um assassino que ele vem matar por matar, né? Uma essência muito grande do mal, essa presença encarnada do mal. Então, isso me assustava muito, esse homem que ele quer matar só porque ele quer matar, né? Porque ela, entre aspas, desobedeceu, né? E tal. Então, isso me assustava muito, esse assassino. Eu acho que o Barba Azul, ele assusta também, porque acho que em outros contos de fada, a punição, ela tem um motivo, do tipo, a heroína, o herói roubou alguma coisa, ou desafiou uma bruxa, ou a bruxa tem inveja, que às vezes não é justo, né? Às vezes o motivo não é justo, tipo Branca de Neve, tem inveja da sua beleza, mas existe um motivo, e no Barba Azul não tem motivo nenhum. É só o mal mesmo, ele cria uma armadilha, porque ele sabe que ela vai abrir a porta pra matá-la, né? Então, assim, é bem cruel. E eu adorava contar essa história, gente. Justamente porque a Jéssica ficava apavorada. Mas assim, eu contava dramaticamente, assim, sabe? Dramaticamente. Engraçado, porque eu não lembro de qual versão que eu contava. Eu não lembro se era parecida com essa. Eu não tenho essa lembrança, mas eu lembro que eu contava que era dramático.
Era bem parecida com essa, sim. Eu não lembro dessa ilustração da capa, mas eu me lembro da ilustração quando ela entra no quarto e que tinha várias mulheres penduradas no, olha só, num livro E tinha o infantil. dedo do sangue formando uma pocinha. Isso eu lembro. Exatamente, eu lembro dessa poça de sangue porque tinha a imagem das mulheres penduradas e a poça de sangue e a chave cai nessa poça e fica suja de sangue. Eu me lembro dessa parte. E Mas eu você não nunca teve lembro. medo dessa história, né? Não, eu não tinha medo dessa história. Eu achava ela assustadorazinha, assim. Mas eu não lembro se no final da versão desse livro tinha essa coisa dos irmãos salvando, ou se ela morria, ou se ela fugia. Eu não lembro qual que era o final. Isso é Ah, tá. estranho. É o final, realmente, eu não lembro também como Tá era. vendo? Você só lembra da desgraça. Eu só lembro da poça de sangue. Mas, enfim, eu só quis, assim, dar um exemplo pessoal meu com a história, porque não tem como não lembrar. Isso aí, Barba Azul tá na minha infância e eu me marquei muito com isso. Quem sabe essas discussões que nós vamos fazer hoje ajude a compreender por que que a pequena Jéssica tinha tanto medo desse Barba Azul, né? Vamos ver. Pera, cadê a história do Barba Azul? Pode deixar que eu vou fazer um resumo pra vocês. Então vamos lá. Barba Azul, por Clarissa Pinkola Stess e um pouco da Melissa de 10 anos. Num convento de freiras, existe uma mecha de uma barba tão azul, mas tão azul, que parece um lago congelado, que parece um buraco. Essa mecha, ela é tipo um segredo guardado por essas freiras às 7 chaves. Mas uma amiga de uma amiga minha conheceu o próprio Barba Azul, um homem gigantesco, com os olhos tensos e que ainda por cima tinha uma barba azul. E ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo, mas elas eram um pouco desconfiadas daquela barba azul. E elas, assim, não queriam muito se casar com ele. Mas um dia, Barba Azul chamou as irmãs para um piquenique especial e levou-las para o bosque e deixou elas andarem a cavalo e se divertiram e tudo mais. E depois desse dia, as irmãs começaram a ver o Barba Azul com bons olhos. Mas mesmo assim tinha alguma coisa estranha naquela Barba Azul e elas não queriam se casar com ele. Mas a irmã mais nova achou que ele, sendo assim, tão encantador, tendo levado elas para passear, e não podia ser uma pessoa tão má, não é mesmo? Talvez a barba não fosse tão azul quanto ela pensava. Então Barba Azul pediu a mão dela em casamento e ela aceitou. E aceitou casar com esse homem muito distinto que tinha um castelo e tudo que ela queria de muito dinheiro. Mas um belo dia ele disse que ia viajar por um tempo. E ele falou assim: você pode convidar a sua família, se você quiser, para ficar aqui com você. Você pode fazer o que você quiser no palácio, mas você não pode usar essa chavinha pequena aqui. Essa daqui. Essa porta você nunca pode abrir. A jovem esposa ficou assim um pouco tensa, mas falou: claro, não vou abrir não. Pode ir, fica tranquilo que eu vou cuidar das coisas aqui. O Barba Azul foi para sua viagem e as irmãs dessa jovem vieram visitá-la. E aí ela falou com as irmãs: olha, ele falou que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, menos usar essa chavezinha aqui. Eu não sei que porta que ela abre. E é claro, nessa hora, as irmãs mais velhas resolveram fazer o quê? O que toda irmã mais velha faz? Que é cutucar a irmã mais nova e ficaram abrindo todas as portas do palácio para testar todas as chaves. E elas foram se divertindo, e aquela coisa toda legal e tudo mais, quando de repente elas encontraram uma porta muito pequena e estranha. E ela estava trancada. E nessa hora elas perceberam que, bem, aquela era a porta da chavinha pequena. A esposa não queria abrir, mas as irmãs pressionaram e ela acabou abrindo a porta. Só que lá dentro era um breu, não dava para ver nada. As irmãs pediram uma vela, a irmã mais nova trouxe a vela e elas foram entrando dentro daquela sala escura e começaram a divisar algumas formas que apareciam com a luz da vela. E foi então que elas viram corpos pendurados
por um gancho no teto, uma poça de sangue no chão e ossos para todo lado na sala. A jovem ficou tão desesperada que ela deixou a chave cair no chão. Ela pegou a chave e a chave estava toda manchada de sangue. Ela entrou em desespero, fechou a porta e elas saíram correndo. Ufa, pronto, acabou. Mas quando a irmã olhou para a chave estava manchada de sangue. E ela começou a esfregar a chave no vestido e passou para as irmãs esfregarem a chave no vestido. Esfregaram com o esfregão e tudo mais, mas nada tirava o sangue da chave. E a jovem começou a ficar muito nervosa. Como é que ela ia fazer com aquela chave suja de sangue? O marido dela ia descobrir que ela tinha abrido a porta que ela prometeu não abrir. Mas, aos poucos, ela foi percebendo que a chave estava vertendo sangue. Que cada vez mais saía sangue daquela chave. E sangue brotava, e ela não conseguia estancar o sangue. Ela fez tudo o que sabia. Todas aquelas crendices de jogar teia de aranha no sangue, fazer tudo, mas nada fazia o sangue parar de jorrar. Ela entrou em total desespero e resolveu trancar a chavinha dentro do guarda-roupa e nunca mais olhar para ela. As irmãs ficaram bastante tensas. A jovem achou que estava tudo bem, que ela ia conseguir lidar com aquilo. Tinha uma razão para ter corpos pendurados numa sala do castelo, claro que tinha. E ela escondeu a chave, então tudo ia voltar ao normal. O marido voltou e é claro que a primeira coisa que ele perguntou, basicamente, foi onde estava a chave pequena. E ela disse que perdeu. Nessa hora, Barba Azul começou a ficar tenso. O que você fez com ela, mulher? Não minta pra mim. Diga o que você fez com a minha chave. E a jovem, muito nervosa, não conseguia encontrar uma resposta. E ele gritou: sua traidora! Você entrou naquele quarto, não entrou? Chegou a sua vez, minha querida. E ele pegou ela pelos cabelos com tanta brutalidade, arrastando ela pelos quartos do palácio. Ele chegou até o guarda-roupa, o lugar onde ela tinha guardado a chave. Mas na hora que a jovem olhou, o guarda-roupa estava pingando sangue. Todas as suas roupas estavam manchadas de sangue. Ela respirou fundo, sabendo que era o fim, e se agarrou à batente da porta, implorando piedade do seu marido. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte, para eu me confessar com Deus. E ele disse: está bem, você tem 15 minutos, mas se prepare. E a esposa, sabendo que o Barba Azul não estava blefando, entrou para dentro do quarto tremendo. Entrou para os seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ela ajoelhou, fingindo que ia rezar, mas logo gritou: irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. Irmãs, irmãs, vocês estão vendo as chegadas dos nossos irmãos? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Irmãs e irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando? Nessa hora, o Barba Azul veio subindo a escada com braços pesados. A esposa mais uma vez gritou: irmãs e irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Estamos vendo nossos irmãos! Exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O Barba Azul vinha correndo e a esposa soube naquela hora que não tinha mais saída. Mas então, os irmãos entraram galopando pelo castelo e eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que ele saísse da balaustrada e ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. A Clarissa, ela começa essa análise do conto falando que no único ser humano existem muitos seres e que todos esses seres, eles têm seus próprios valores, motivos e projetos e que nós temos que ter um espaço para cada um desses seres que existem dentro de nós.
Então, essa fala da Clarice, ela vai remeter, na verdade, a algo chamado teoria dos complexos, do Jung. Eu queria falar um pouco sobre a teoria dos complexos, mas deixando bem claro que eu não sou psicóloga. Inclusive, gente, se tiver alguma psicóloga escutando, comente, vamos trocar ideias, enriqueça a nossa discussão. Eu tive uma disciplina no meu mestrado, na qual eu estudei alguns textos que eram sobre a teoria dos complexos. Então, de forma bem simplista que eu vou tentar explicar. O nosso inconsciente, ele é formado pela nossa sombra, né? Então, eu sou a Jéssica e tudo aquilo que faz parte de mim, mas que eu reprimi porque eu não considerei que era adequado, socialmente aceito, eu reprimi isso e eu joguei para o meu inconsciente. E isso vai construir a minha sombra lá no meu inconsciente. Esse não eu, o não Jéssica, né? Tudo que não é Jéssica faz parte desse meu inconsciente, dessa minha sombra. Só que o que acontece? Essa sombra nossa, ela não é uma coisa inteira. O nosso inconsciente pessoal, ele é organizado em complexos. Então, o Jung, ele costumava usar o termo complexo para descrever um agrupamento parcialmente reprimido, mas altamente influente de material psíquico carregado, separado ou em desacordo com o eu consciente. Então, esses complexos, eles são, na verdade, unidades vivas da psique que estão presentes no inconsciente. O próprio ego, ele pode ser pensado como um complexo, né? Então, o próprio eu, aquilo que nós chamamos de eu, Jéssica, sou um complexo, né? Um complexo que ele está no controle, que ele está predominante. E o Jung descreveu essa natureza autônoma e autodirigida dos complexos. Todo complexo, ele vai tentar usurpar o poder do ego, porque os complexos, eles tendem a crescer e eles almejam ser aquele complexo que é dominante. Então, tem os complexos que querem usurpar o poder do ego. E eles causam distúrbios em sintomas psicológicos. A Clarice, ela vai começar falando isso, claro, de uma maneira bem mais poética e tudo, né? Que ela vai falar desses seres que habitam dentro de nós e que têm seus próprios valores e motivações próprias. E ela vai chamar atenção para um complexo específico, que ela vai falar que é uma entidade especial, que a gente tem que ter uma especial atenção, que é o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso presente na psique, que exige nossa conscientização e contenção imediatas, que é o nosso predador natural. O Baba Azul, como predador natural, ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que é selvagem. Eu acho interessante como ela coloca selvagem como algo que não é desarmônico, né? No sentido assim, ele é contra a harmonia e contra o selvagem, ou seja, o selvagem não tem essa conotação negativa de algo que é fora de controle, mas sim de algo que é de uma natureza interior, né? E esse predador natural, eu acho que, eu não sei, Jéssica, eu achei fascinante essa explicação aí da teoria dos complexos. É aquele, digamos assim, essa parte mais anti a gente, né? Que é a que vai querer destruir aquilo que a gente está tentando construir na nossa personalidade. Você acha que seria isso? Sim, é porque como você reprimiu, né? Tudo aquilo que você reprime, que você joga nas sombras, aquilo quer vir à luz, quer vir à tona e quer tomar o controle. Então, já que você negou essa parte, né, que ela aparecesse, essa parte ela quer vir para a superfície, vamos dizer assim, né? A Clarissa vai falar que dentro de cada um de nós existe esse predador natural, que é um antagonista nosso, que existe no nosso inconsciente, na nossa psique, que é um complexo que ele quer tomar conta. Então, assim, ele é um antagonista que ela vai falar que é debochado e assassino que nasce dentro de nós e que mesmo ali, né, com a criação parental mais cuidadosa que você tiver e tudo, a função desse antagonista
é tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Então, esse seu predador natural, ele vai tentar te podar mesmo e destruir aquilo que você chama de ego, né? Aquilo que você chama do seu eu. E aí ela vai falar, né, que esse conto do Barba Azul, ele, na verdade, ele vai falar sobre esse predador que existe dentro de nós. Então, o Barba Azul, ela vai colocar ele não como uma figura externa, mas como uma figura interna. E até depois a gente vai comentar, né, sobre os relacionamentos que a mulher pode viver quando ela encontra um Barba Azul externamente, é porque o Barba Azul interno dela tá concordando com aquilo, né? Depois a gente entra um pouco mais nisso. Mas então esse Barba Azul aqui, ele está simbolizando esse complexo que é esse predador natural que a gente tem dentro da gente. No episódio anterior, né, que a gente falou sobre o primeiro capítulo, do A Loba, a gente discutiu muito a ideia de entrar nas trevas, né, de que é necessário cantar sobre os ossos para a gente acessar aquele lado mais interior nosso, aquilo que está ali dentro, né, que a gente precisa descobrir. E é interessante, nesse segundo capítulo, ela coloca que, sim, é necessário entrar nas trevas para a gente conseguir, né, encontrar a nossa canção ali, né, nessas palavras poéticas, né, que a Clarissa usa, mas é necessário tomar cuidado com as armadilhas e não ficar presa lá. Porque esse lugar do nosso interior, digamos assim, a nossa escuridão, ela tem esse lado bom, né, da solitude, de você encontrar consigo mesmo, suas vontades, mas ali também tem essas coisas que a gente não quer ver. A gente começou a falar um pouco disso, né, no último episódio, e eu acho que o Barba Azul tem a ver com isso, que ele é a armadilha de você ficar estagnada naquele lugar ali, que ao invés de você tirar uma força intuitiva, uma força criativa, você fica presa e não sai, né? Fica numa força destrutiva. Ela fala que, a Clarissa vai falar que a ideia desse predador natural, né, desse Barba Azul, seria podar os nossos poderes instintivos, que são o insight, a intuição, a resistência, tenacidade no amor, percepção aguçada, alcance da visão, audição apurada, canto sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Ou seja, são aqueles poderes, né, digamos assim, que a gente encontrou lá com a loba, que é esse despertar dessa energia criativa que faz com que a gente tenha todos esses atributos. E aí a função desse predador natural, desse Barba Azul, é justamente tentar minar essas características. Eu gosto muito como ela fala, cuidado com o seu próprio fogo criativo, porque o fogo criativo de mais ou de menos, ele pode ser uma força destrutiva, né? O fogo criativo de menos é a apatia, o fogo criativo de mais é uma explosão de atividade, às vezes pode ser até irresponsável. Então, acho interessante que ela fala, cuidado com o fogo criativo. É a questão do equilíbrio, né? A história do Barba Azul, ela vai falar então sobre um carcereiro, né? Esse homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. Ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Então, ela vai várias vezes reforçar isso, de que ele é o único complexo que você vai ter que conter mesmo, que alguns complexos você pode até dar uma certa liberdade para eles, dar um espaço para cada um ali criar, né? Mas que esse predador, ele é perigosíssimo e nós temos que contê-lo mesmo. E para conter esse predador natural, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos esses poderes instintivos que você mencionou, Melissa. Então, essa questão, na verdade, de aprender a reconhecer esse predador e na hora que ele estiver ganhando mais força, você conter por meio desses poderes que você tem. A força do Barba Azul nos assusta porque ela é inata, né? Ela está ali dentro de nós, independente de traumas externos ou coisas externas. Ela até diz, essa força maligna é o que é. Acredito que é difícil da gente aceitar a existência de algo mal, né, de algo maligno, tanto no mundo exterior quanto interior, né? Existe todo esse debate assim filosófico, né, do que é o mal, por que o mal existe, e a gente tem essas dificuldades de aceitar essas coisas.
E aí a Clarissa vai dizer que ele é um fragmento de um arquétipo da feitiçaria fracassada. Ou seja, todas aquelas histórias que a gente escuta sobre, por exemplo, Ícaro voou muito perto do Sol e caiu, né? Lúcifer tentou desafiar Deus e caiu. Então, esses arquétipos, né, da feitiçaria fracassada, parte, digamos assim, negativa deles estaria no Barba Azul. E ele seria o representante inato de todo proscrito. Isso explica a solidão profunda que se abate sobre nós pelo fato de ele vivenciar um exílio permanente da salvação. É interessante pensar que não existe redenção para o Barba Azul, né? Não existe perdão, não tem, igual você diz, não tem como arrumar ele, a gente tem que conter ele numa jaula. Ela até fala assim, não é também destruir, porque a gente não pode destruir aspectos da nossa psique, porque quando a gente tenta fazer isso, o negócio volta mais forte, né? Mas no caso seria reconhecer, igual a Jéssica falou, e conter. Essas histórias, elas ficam se repetindo, né, o tempo todo. Então, assim, por que existem tantas versões da história do Barba Azul? Inclusive, a gente relaciona isso até com coisas de Henrique VIII, né? Ele tem aquela que assassinava as rainhas, As Mil e Uma Noites, também, que tem essa mesma ideia de um homem que assassina as mulheres com quem se casa, por nenhum motivo. Então, assim, isso fica revisitando o nosso imaginário o tempo todo. Dessa forma, a gente pode pensar que essas narrativas míticas, né, funcionam como mapas iniciáticos, ou seja, a gente pode usar essas histórias que estão aí presentes no coletivo, voltando, para a gente ter a nossa leitura, a nossa reconfiguração daquela narrativa. E por isso que eu acho que é interessante esses estudos que trabalham com mitos. A gente pode transformar um mito na nossa própria iniciação para criar algo novo. Esse conto do Barba Azul como uma forma de que as mulheres possam ser alertadas e conscientizadas do seu próprio predador interno, né? Então ela vai falar que o Barba Azul, ele simboliza um complexo profundamente recluso, e isso, nesse momento, ela vai usar esse termo do complexo, chamando a atenção mais uma vez para a teoria dos complexos, e ela fala que esse complexo ele fica espreitando as margens da vida da mulher, observando, à espera de uma oportunidade para atacar essa força maligna que é o nosso Barba Azul interior. Queria até discutir um pouco o que a gente muitas vezes chama, né, no senso comum aí de autossabotagem, né? Eu estou me autossabotando e tal. Uma terapeuta, amiga minha muito próxima, que ela fala que ela não acredita em autossabotagem, que ela fala que como que você vai fazer uma coisa contra você mesma? Você nunca faz algo contra você mesmo. Mas eu acredito que talvez numa interpretação, a gente tendo assim esse conhecimento um pouquinho da teoria dos complexos, a gente possa entender que, por exemplo, o complexo do ego realmente não vai fazer nada contra si mesmo, né? Eu, Jéssica, não vou fazer nada contra Jéssica, mas algo que está no meu inconsciente pode fazer algo contra mim, sim. Então, esse Barba Azul que está lá no meu inconsciente, que é um complexo recluso lá da minha psique, ele pode realmente fazer algo contra o complexo do ego, para realmente assumir o controle, né, usurpar esse lugar do complexo do ego. Então, eu acho que talvez aí poderia entrar isso que podemos chamar, talvez, da autossabotagem, né? É interessante isso. E agora a gente vai discutir alguns símbolos presentes no conto, que a Clarissa ela vai realmente pegar cada fragmento, cada imagem, né, presente nesse conto, e ela vai analisar esses símbolos e o que eles estão representando ali. Então, primeiramente, a mulher ingênua, né, que é essa jovem, a esposa, né, ela está representando ali a mulher que não aprendeu perfeitamente a reconhecer o predador. Então, muitas vezes ela está falando ali de uma mulher jovem que não aprendeu, mas muitas mulheres maduras, né, mais velhas, também ainda não conseguiram aprender, reconhecer, né, quando esse predador aparece. Então, de certa forma, é um convite para que a gente
começa a se auto-observar mais e perceber quando é que esse nosso predador interno ele está despontando para que a gente possa contê-lo. Então, essa mulher ingênua, ela vai representar isso. E essa mulher jovem e ingênua, ela também vai mostrar ali a nossa capacidade de ser mais facilmente seduzida pelos prazeres do ego. Por um status de casamento, por o luxo, né, e tudo, ela acaba se deixando ser seduzida por aquele homem, pelo Barba Azul, para satisfazer esses prazeres do ego. O Barba Azul, na verdade, ele vende uma coisa muito boa, né? Ele fala que ela ia ser dona de tudo, né? E que ela poderia fazer o que ela quisesse. Então, o jogo dele de sedução é bem para esses prazeres do ego. E ela, por conta disso, ignora a sua própria intuição de que ele tinha uma barba azul. Estava ali na cara que ele tinha algo estranho, né? E ela começa a ignorar isso, falando: ah, mas essa barba dele não é tão azul assim, né? Eu posso dar conta de conviver com essa barba dele azul, né? Sim, essa ingenuidade das mulheres, assim, eu acho que tem muito a ver com essa ideia de que nós mulheres somos criadas para ser boazinhas, para aceitar as coisas, não ser julgadora, não ser indagadora, né? Aceitar e ser muito gentil e cortês. É interessante porque o Barba Azul, ele faz um piquenique com elas, né? Ele leva as irmãs para a floresta, faz um piquenique, anda de cavalo, faz um monte de coisa legal, divertida, e ela acaba caindo nessa armadilha. Também eu penso como uma forma de, tipo assim, ah, mas ele foi tão legal, eu tenho que ser legal também. Que muitas mulheres, assim, eu mesma, a gente tem assim, se a pessoa foi legal comigo, eu tenho que ser boazinha, né? Mesmo que no fundo ali eu tenha falado, ai, cara estranho, mas eu tenho que ser cortês. Então eu acho que essa voz da mulher boazinha, ela também gira nesse contexto, assim, de retribuição, né? Tem a ver também com uma questão de ganho secundário. Por exemplo, vamos supor, você está numa situação de trabalho e você não está gostando do comportamento de determinada pessoa no seu meio profissional. Algo dentro de você quer colocar um limite, quer dar um basta na situação ali, porque realmente está ficando difícil para você. Mas, voltando lá nos prazeres do ego, você tem essa questão de ser querida pelas pessoas, de ser boazinha, que aceita tudo. Então, seduzida por esse prazer do ego, de querer ser essa pessoa querida, você não vai fazer o que verdadeiramente você queria, que era ali colocar as cartas na mesa e dar um basta. Então, esse é um dos momentos que o seu Barba Azul interior, ele desponta ali, ele sorri. Ela até fala, né? Quando a mulher ingênua está sendo boazinha, o Barba Azul sorri. Então, quando você deixa de fazer algo que você realmente quer para agradar outras pessoas, para ser benquisto, não sei o quê, o seu predador interno está lá achando o máximo, porque você, na verdade, está corroída por dentro, fazendo algo que não é autêntico, e ele tá lá, ó, tô adorando. Tô adorando ela se autodestruindo dessa forma. Eu acho que quando a gente pensa em autodestruição, às vezes, assim, nosso complexo vai vir e destruir, a gente às vezes pensa em coisas muito, muito loucas, né? Mas, na verdade, a maior autodestruição é você viver aquilo que você não quer viver, né? Destruindo lentamente e te deixando numa situação bem desconfortável, né? Eu lembro que, inclusive, nessa passagem, ela dá o exemplo de uma senhora, o maior prazer da vida dela era passear na cidade, né? Ela gostava de vestir um chapéu e ir passear toda chique na cidade e nisso, né, pegar o trem, e nisso ela tinha o maior prazer da vida dela. E o que ela fez? Ela se casou com um homem que era do interior e acabou vivendo uma vida rural e não colocava o chapéu, não ia para a cidade e acabou ali, claro, ganhando, né, tendo ganhos secundários, talvez, né, por ter um status de casada, por construir uma família e tudo mais. Vida confortável, mas se negando o que ela realmente era, sua identidade, sua autenticidade. E aí essa senhora chega na terceira idade, né, idosa, e ela suicida. Então, por quê, né? Porque ela suicidou? Porque o Barba Azul
interno dela foi ele podando a vida dela de um jeito que foi tirando tudo que era dela, tudo que era autêntico dela, e foi ali exatamente fazendo esse movimento de seduzir pelos prazeres do ego e vou tirando tudo aquilo que você ama, né? E aí esse Barba Azul conseguiu tomar conta dela a ponto de ela tirar a própria vida. Interessante nessa história também, que eu tô olhando aqui no livro, é que ela lavou o chão da casa, limpou a casa toda, colocou a sua roupa, saia longa e chapéu que ela usava para passear, pegou uma espingarda e deu um tiro na boca. E aí a Clarissa coloca assim, qualquer mulher viva sabe porque ela lavou o chão antes. E eu acho que tem a ver com isso, de que até na morte ela foi boazinha. No sentido de eu estou cumprindo aquilo que eu deveria fazer como boa dona de casa. Eu limpei a casa, eu vesti a minha melhor roupa. Tipo assim, o meu papel aqui acabou, não dá mais. Né? Então, assim, essa ideia de que até em atos de desespero, né, ela ainda estava entranhada no papel da boazinha, né, da boa esposa. Que horror, né? E ela vai falar, inclusive, que agora chegamos à questão: quando a mulher encontra um parceiro físico que a prejudique, que arrase sua vida, né? E aqui a gente está falando uma questão de um relacionamento abusivo, realmente personificado esse homem barba azul, né? Quando a mulher realmente ela vai encontrar um barba azul em sua vida, o predador inato dentro da sua própria psique, ele está concordando com aquilo. Então a verdade é que você só vai cair em um relacionamento abusivo, uma situação horrível, porque dentro de você, o seu próprio barba azul, o seu predador inato, ele já está te jogando numa armadilha interna, né? Sim, gente, eu já tive um barba azul externo, tá? Só contando. Mas assim, a gente ri, mas é de nervoso. Mas é exatamente essa ideia de existe algo em você que você sabe que aquilo tá errado, que aquele relacionamento tá estranho e que aquela pessoa que tá com você tá fazendo alguma coisa errada, não porque a pessoa em si seja má, né? Mas porque aquela dinâmica, ela tá minando tudo que você mais preza e que tem algo dentro de você que tá tipo assim, mas vai valer a pena. Tipo assim, não, o amor é assim mesmo, né? Não fique... A barba não é tão azul assim, não é tão né? azul assim, né? Olha só, é aquela história, né? Você tem todas as liberdades, você pode abrir todas as portas que você quiser, menos essa. E acaba que essa porta é a que a gente precisa abrir pra gente ser quem a gente é. A Clarissa fala, a mulher tem a impressão de que ela tá numa vida de liberdade, que aquilo tá funcionando, que tá tudo certo, mas ela está vivendo menos e não mais. É uma falsa sensação de liberdade, é uma armadilha. Porque tanto que a gente sempre discute, né, de que relacionamentos abusivos, eles não começam horríveis. A ideia de que, tipo assim, você vai conhecer alguém e a pessoa vai ser, tipo, super abusiva 1 minuto depois, não é assim que funciona. Normalmente tem alguma coisa que te atrai naquele relacionamento e vai rolando uma dinâmica e o relacionamento abusivo vai se mostrando ao longo do tempo. E na hora que você vê, você já tá imersa totalmente naquilo e não consegue ver que você tá com um barba azul. E que o seu barba azul interno adora aquele barba azul externo, porque ele tá fazendo exatamente o que tinha que fazer. Essa questão de que não é só a força externa, é uma força externa mais a força interna que vai, né, que vai te levar a ficar nesse relacionamento. Então é algo dentro de você, é claro, inconsciente, né, gente? É algo inconsciente que vai estar validando aquilo e, de certa forma, autorizando aquele comportamento de você permanecer naquele lugar. Sim, e essa ideia da experiência que a Clarissa coloca, né, de que a esposa ela era inocente, ela não tinha experiência, é porque ela não conseguia ver a situação. Eu vejo isso muito como isso, assim, de que essa inexperiência da mulher faz com que ela, tendo sido criada para ser boazinha e aceitar um monte de coisa, não consiga perceber essas dinâmicas externas muito doentias. Então a gente vê muitas pessoas assim, mas tão inteligente, caiu no relacionamento abusivo, todo mundo avisou, mas ela foi mesmo assim. É porque a pessoa não viu, gente, não adianta. Ela tá presa naquela experiência, ela não conseguiu ainda ter uma visão fora daquilo. Claro que existem casos muito mais complicados de violência, de cárcere privado, assim, não tô falando nesse sentido. Essa questão de não ver mesmo. E a Clarissa fala, a questão do barba azul é que você tem que ver que ele é o barba azul,
Você tem que ir lá abrir a porta e ver que tem uma coisa errada, e depois você tem que sair e trancar. Mas enquanto ela não via que ele era o Barba Azul, a barba não era tão azul e ela tava vivendo achando que tava feliz. Outro símbolo que ela vai mostrar pra gente são as irmãs mais velhas. Essas vozes das irmãs mais velhas, ela fala que são as vozes na nossa psique que continuam nos recomendando a consciência, a sensatez nas escolhas, porque as irmãs mais velhas são aquelas que já aprenderam a reconhecer a presença desse predador, né, identificá-lo. Então, são essas vozes na nossa própria mente que ficam ali nos alertando. Agora, então, vamos discutir a chave, né? O que representa a chave? É a chave do conhecimento. A chave, ela representa a verdade, essa ruptura com a ilusão. Então, usar a chave, ela vai nos levar à consciência. Sim, e é interessante pensar como que a curiosidade feminina é vista como algo negativo, né? A Clarissa fala que isso gera a negação da intuição. Então, a gente tem a ideia de que, por exemplo, quando um homem ele é curioso, ele é audacioso, ele quer ir onde ninguém jamais esteve. Quando uma mulher é curiosa, ela está sendo bisbilhoteira, ela está caçando o que não é dela. Então, a gente tem essa criação, digamos assim, de negar esses instintos investigativos que a gente tem. E isso faz com que a gente negue a nossa intuição. Porque a intuição nada mais é do que uma percepção da realidade que a gente está vivendo de uma forma muito rápida, né? É um processo mais rápido do que aquilo que a gente vivencia pela experiência. A gente pega aqueles sinais, junta e tem essa intuição. O problema é que se a gente não exercita essa capacidade investigativa, a gente não tem material para entender os sinais. Igual a esposa na história, né? Ela ignorou que a barba era azul e ela nunca nem perguntou por que a barba era azul. Tipo assim, que coisa estranha, homem. Por que você tem uma barba azul, hein? Ah, mas é melhor perguntar, que senão eu vou estar sendo... Não perguntar, porque senão eu vou estar sendo mal educada, né? Nossa, agora que você apontou para isso, eu fiquei pensando, realmente, a gente não sabe por que a barba é azul, né? Pois é! Não se descobre por que a barba dele é azul. Não, ninguém pergunta. E eu vejo isso muito como essa coisa, assim, social, sabe? Tipo, como assim você vai perguntar que a barba é azul? Tipo, nossa, não fala. E tipo, a pessoa tá com um pedaço de alface no dente e você não fala porque você não quer ser paia? E nesse momento, inclusive, que você falou sobre essa questão da curiosidade, ela vai falar que o Freud e também o Bettelheim, que escreveu a psicanálise dos contos de fada, os dois analisaram essa história do Barba Azul como uma história de punição para a curiosidade sexual feminina. Uhum. E eu acho que é bem nesse sentido de que, né, de que essa curiosidade da mulher, ela é inferior, né? A mulher, ela é chamada de futriquenta e o homem é o investigador e tal, né? Então, eles analisaram por esse lado, que a curiosidade sexual feminina, ela seria punida. Essa parte da psicanálise não dá, né? E você vê a diferença que é essa análise da Clarice quando ela coloca o Barba Azul como esse predador inato da psique e não com essa questão de punir a curiosidade sexual, né? Ela interpreta totalmente de uma outra forma. A chave sangra. O que é essa chave que sangra? Eu acho que nesse momento todo mundo consegue identificar algum momento em sua vida que essa chave sangrou, porque de repente a chave não para de sangrar, a chave não para de soltar o grito de que algo está errado. Então, a mulher ela pode tentar se esconder para não ver as devastações da sua vida, mas o sangramento, a perda de energia da vida, ela está ali e continuará até que ela reconheça a real natureza do predador e o domine. Essa chave que não para de sangrar, né? A chave começou a sangrar depois que ela viu a verdade. E a verdade dói, né? O negócio é pesado. Então, a Clarissa vai falar pra gente que a verdade é como um corte na artéria. Veja só, um corte na artéria. Então, vai doer muito e vai sangrar. E vai ficar sangrando até você conseguir encarar esse predador e dominá-lo. E essa chave que sangra,
ela vai ali manchar as roupas dela dentro do guarda-roupa, né, no conto. E o que isso significa? As nossas roupas dentro da análise, né, da psicologia, as roupas vão ser a nossa persona, o que você mostra para o mundo. Então, quando essa chave sangra tanto que ela mancha até as suas roupas, você não vai conseguir mais esconder. Então, a sua persona, quem você mostra para o mundo, quem você aparenta ser, você não vai conseguir esconder que você está com uma chave sangrando, porque não importa quantos sorrisos falsos você der, vai estar falso e todo mundo vai ver que você está com um problema. Então, quando essa chave sangra, o negócio já, assim, é um grito mesmo para você resolver aquela situação. É aquela frase que eu sempre falo, né? Quando você vê, não tem como desver. Isso. Não tem como limpar o sangue da chave. Ela tenta, né, com várias coisas, né? Mas não tem como. E aí ela esconde, né, dentro do guarda-roupa, do tipo assim, então vou deixar a chave lá e nunca mais olhar para ela. Mas a chave continua lá sangrando, né? Não tem, e manchando as roupas. A chave não para, não tem como você jogar a chave num poço e esquecer da chave. O símbolo da porta, né? Essa porta vai ser uma barreira psíquica mesmo. A porta que abre para as ex-mulheres mortas, né, no caso. É, a porta do quartinho secreto, ela vai, na verdade, uma imagem que remete a essa barreira psíquica. Então, é como se você estivesse colocando um guarda, né, na frente do seu segredo. Então, você tem algo ali que você fez uma barreira psíquica em volta daquilo. Você tem, né, a chave para poder abrir e descobrir essa verdade. Só que tem uma barreira ali, tem uma porta que você tem que ultrapassar e decidir abri-la. Vou abrir um parênteses aqui para minha experiência. Eu sempre falo que eu li esse livro, né, numa viagem no deserto. E, assim, é interessante porque eu tive exatamente... Foi nessa viagem que eu tive que confrontar o Barba Azul, digamos assim. E eu lembro que eu tinha essa sensação de que tinha alguma coisa errada, aquele relacionamento que eu tava vendo, tinha alguma coisa estranha, mas eu não conseguia exatamente dizer o que é e tal. E aí eu lembro que eu estava lendo este livro, esse capítulo do Barba Azul, e de repente eu falei, minha vida faz sentido, puta que pariu, é isso! E eu lembro que eu joguei o livro na cama, e eu acho que foi essa hora que a chave começou a sangrar, sabe? Tipo assim, meu Deus do céu, onde que eu enfiei meu pé, sabe? Assim, e aí foi essa questão de que foi uma espécie de revelação, assim, de epifania, e que não tinha como parar, e não tinha como, assim, falar, não, agora eu vou fingir que eu não li isso aqui, que eu não entendi. A única coisa que você pode fazer é confrontar a situação, porque senão você está simplesmente postergando até a morte. A Clarice até coloca assim, o que eu sei no fundo de mim mesma que eu preferia não saber. Que várias mulheres que eu já conversei, assim, que tiveram em algum tipo de relacionamento abusivo, fala que tinha essa ideia, né, de que, tipo assim, no fundo tinha um negócio assim, mas eu não sabia o que era, eu não conseguia ver. E é engraçado, porque parece que a gente cria mesmo uma coisa em volta daquilo para não ver. É interessante, né? Aquilo que tem cheiro de coisa ruim, cor de coisa ruim, é coisa ruim. A gente nega a nossa intuição, mas ela ainda existe, ela tá lá. O que o Barba Azul vai fazer é justamente te convencer de que você está errada, que você está louca. Não, isso aqui tá tudo ótimo, minha filha, você merece isso aqui mesmo. Você pode fazer tudo que você quiser, né? Que ele fala pra mocinha, né? Você pode fazer tudo que você quiser. E essa pergunta, ela é doída, né? O que eu sei no fundo de mim mesma que eu preferiria não saber, isso aí é uma pergunta que a gente não gosta de fazer. Não, porque eu acho que são as chaves sangrando, são as verdades mais dolorosas sobre a gente. É o quartinho, né? Você sabe que o quartinho tá lá, né? Sabe quando a gente não tá vivendo a nossa vida no potencial que ela poderia ser, que a gente tá, tipo, abafando alguma parte de nós mesmos. Eu acho que essa história Barba Azul também tem a ver com isso, né? Que é de você deixar uma parte sua de fora, porque o Barba Azul, ele só quer um pedaço seu, ele não quer a outra parte. Só que a gente é uma pessoa inteira. Não tem como viver pela metade do que a gente é. Outra coisa que a Clarice coloca é de que os esqueletos das mulheres na Câmara fala também da força indestrutível dos ossos, que é uma coisa que a gente leu lá no Raloba, né? De que os ossos é essa parte da nossa psique que não termina nunca, que algumas pessoas chamam de alma, né?
aquilo que é a nossa essência. E é interessante porque quando a esposa entra, né, as irmãs estão com ela e as irmãs estão curiosas, são as irmãs que incentivam ela a ir procurar. E ela abre a porta, o chão tinha uma poça de sangue e o resto era tudo osso. Então é interessante pensar que o Barba Azul, ele tentou destruir aquelas mulheres, mas ainda tem alguma coisa sobrando. E aí cabe à esposa cantar sobre os ossos e recomeçar o ciclo, né? E fazer outra coisa com aquilo. Eu acho interessante também os irmãos psíquicos, né? Porque no final da história, ela chama os irmãos e os irmãos vêm, salvam, né? Ela e matam o Barba Azul. Não é necessariamente um homem ou uma mulher, não precisa ser uma imagem feminina ou masculina, mas é que é essa nossa natureza mais agressiva. É aquela natureza que fala, basta, daqui não passa mais, daqui pra frente vai ter que fazer outra coisa com o Barba Azul. E eu acho que, assim, confrontar o Barba Azul é uma experiência muito dolorosa, assim. Reconhecer que a gente está numa situação difícil, num relacionamento abusivo, por exemplo, é uma verdade horrível. E aí você tem que chamar os seus irmãos psíquicos, né? Tipo assim, qual que é a sua característica, a sua qualidade que vai te ajudar a sair daquilo ali? Para algumas mulheres pode ser uma coisa tipo raiva, resiliência, criatividade, né? Você vai puxar aquilo que tem dentro de você de uma forma agressiva para resolver. E para mim, eu lembro que eu falei assim, a coisa que eu mais tenho é que eu tenho uma resiliência, eu sei começar de novo. Então, se isso aqui acabar, eu sei começar de novo. Então, bora quebrar o pau com os irmãos psíquicos. E porque é interessante como que a morte do Barba Azul é muito agressiva e muito violenta, né? Os irmãos matam e jogam pro abutre, ou seja, não é uma coisa fácil, não é tipo assim, oi, Barba Azul, toma esse veneno aqui, né? É uma coisa que exige uma agressividade para ser resolvido. Uma força, né? O conto, ele então delineia para nós as tarefas com instruções claras. Descubra os corpos, siga os instintos, veja o que está vendo, reúna energia psíquica, acabe com a energia destrutiva. E em vez de insultar o predador da psique, ao invés de fugir, nós o desarmamos. Ela cria uma artimanha também, escapar do Barba Azul, que ela diz, eu preciso de uns 15 minutos ali. Eu acho que é aqueles 15 minutos que você se conecta com você mesma. Então tá, agora eu vou ser inteira de novo e aí eu consigo pensar em como escapar do Barba Azul, né? E aí escapar do Barba Azul significa ganhar o vigor da vida, da criatividade, aquela voz que fica sussurrando que a gente não vai conseguir, que a gente merece só aquilo mesmo, que ninguém nunca vai nos amar, aquela voz, ela desaparece, de repente ela tá contida. Para fechar, eu vou ler aqui uma parte que eu achei incrível, assim, que é realmente um alerta. Ela fala, a mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha, no que diz respeito à proteção da expressão de nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Mulheres em Contexto. Você pode discutir com a gente. Comente o que achou do nosso episódio no Instagram, mulheres_em tempo, ou envie a sua opinião para o nosso e-mail, mulheresemtempo@gmail.com. No próximo programa, nós ampliamos esse debate. E tivemos alguns comentários muito calorosos sobre nosso último episódio, que discutiu a minha série, Metrópole. A queridíssima Nívia Fernandes falou, é uma honra ter contribuído um pouquinho para apoiar essa duologia super recomendada. Mulheres fortes, reais e um podcast que me fez revisitar muitas impressões sobre essas personagens que eu nem tinha pensado nas leituras que fiz. Obrigada, Nica. O pessoal do Cultura Pocket também apareceu lá no nosso Instagram. Acabei de ouvir o podcast e deu até saudades dos debates durante a leitura. Incrível que mesmo depois de tantas semanas debatendo a duo, ainda vi alguns aspectos no podcast que não tinha me atentado. Muito bom, super recomendo. Obrigada, pessoal, de coração. Próximo tempo. No próximo episódio vamos de Helena Ferrante. Vamos discutir um amor incômodo.
Se você quer saber mais sobre Mulheres em Tempo, acesse o nosso site www.mulheresemtempo.com.br. Lá você encontra informações sobre os livros que escolhemos para discussão, os links para nossas redes sociais e mais um pouco sobre as irmãs por trás desse projeto, Melissa e Jéssica de Sá. Esse podcast foi editado por Melissa de Sá e a música que você ouve é Storybook, de Scott Holmes, liberada pela licença Creative Commons.